Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo David Mendes, sou desenvolvedor e instrutor aqui na DevBoost. E hoje a gente vai criar um projeto que na verdade é um upgrade de um challenge de muito sucesso dentro da nossa comunidade, que é a criação de uma tela de login dark. Só que dessa vez a gente vai tornar a mudança desse tema dinâmico, beleza? Diferente do challenge passado, onde esse tema ele era estático, né? Ele foi definido basicamente dentro do nosso CSS. Ok? E aí, como esse tema vai ser dinâmico, né? Então, basicamente, a gente vai alternar entre o tema Dark e o tema Light, beleza? Então, basicamente, é esse o nosso trabalho para esse vídeo, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, né? A gente vai começar a configurar o nosso setup, né? E para esse projeto eu vou fazer uso de duas tags muito famosas entre os devs, né? A primeira delas é o React, que dispensa comentários, é uma biblioteca JavaScript criada pelo Facebook, né? Que é baseada em componentes, né? Se você ainda não conhece, você diz aí nos comentários, pede vídeo sobre o React que eu vou ter o maior prazer em trazer para vocês, ok? E a segunda delas, ou melhor, a segunda delas, né? É o Tailwind, né? Para quem não sabe, né? O Tailwind, ele é uma biblioteca CSS de estilização, mas eu vou deixar para explicar um pouco mais sobre o Tailwind quando eu terminar de preparar o ambiente React, ok? Então, esse aqui é o nosso site do Tailwind, certo? Então, bom, para essa tarefa, como eu já tinha até mostrado no site antes, quando eu falei de React, né? A gente vai utilizar o Vite, né? O Vite, ele nos poupa tempo na questão de necessitar de instalação e configuração de vários pacotes, certo? Instalando tudo num comando só, né? Então, quando eu utilizo o React, né? Eu tenho que instalar o Babel, o Webpack e outras configurações chatas, tudo na mão. Só que o Vite, ele nos ajuda, como eu falei, ele não poupa tempo, né? Basicamente está dando tudo de uma vez pra gente, né? Ou seja, tudo que a gente precisa para sair já rodando o React, ele já nos traz. Então, eu venho aqui em Guide, certo? E aí, aqui embaixo, eu tenho os comandos que eu preciso rodar para rodar o Vite aqui dentro da minha máquina, certo? Se você usa o Yarn, você roda esse projeto. Só não esquece de colocar aqui no template que você quer utilizar React, ou React TS, né, para trabalhar com TypeScript, certo? No meu caso aqui, eu vou criar em npm, então eu vou copiar esse código aqui e vou copiar e vou colar, na verdade, né, dentro do meu prompt de comando, certo? Só que antes eu vou acessar, é claro, Documents, certo? Document e vou criar dentro de Documents mesmo. Vou renomear aqui para My Project, certo? E aí, como eu falei, o template eu vou tirar esse view e vou colocar React TS e vou dar um Enter, beleza? E agora eu vou só esperar ele terminar a instalação dos meus pacotes. Pronto, aqui já foi concluída a nossa instalação, certo? O que eu vou fazer aqui é dar um cd my project, certo? E eu vou dar um code traço, ou melhor, espaço, né? Ponto, vou dar um enter para abrir o meu VS Code, certo? E aí quando o meu VS Code abrir, a gente vai fazer uma limpa em alguns arquivos que a gente não vai necessitar dentro desse projeto, beleza? Pronto, meu VS Code aqui aparentemente ele já abriu. Eu venho aqui dentro da minha pasta Searching, certo? Eu vou dar uma abertura nessa pasta.
E a gente pode ver que a gente tem alguns arquivos, certo? Bom, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou acessar esse main aqui. E aí, a gente pode ver que eu estou referenciando, né, essa minha ID root, né, que está aqui contida dentro do meu index.html. Então, todos os elementos que eu for criar vão ser meio que destinados a essa div, ok? Eu não vou muito me esticar sobre qual a importância dos arquivos aqui dentro do Vite, certo? Porque isso não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é resolver o challenge. Então, eu vou fazer o seguinte: app.css eu vou excluir junto com esse index.css, certo? Então, eu vou selecionar os dois aqui e vou deletar eles, vou excluir. Dentro de assets, provavelmente eu vou excluir esse carinha aqui, react.svg. Provavelmente não, eu vou excluir esses carinhas. Então, React SVG vou excluir também, certo? E aí, aqui dentro do main, eu vou remover essa importação do CSS. Acredito que não tenha mais nada aqui dentro. Vou salvar, certo? Aqui dentro do app.tsx, vou remover essa importação, certo? E esse código aqui dentro do app eu vou remover tudo, porque a gente não vai precisar dele. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, vou excluir, vou deixar só essa div aqui, vou colocar inclusive um H1 dentro dela com um olá, certo? Vou salvar também. E esses códigos aqui eu vou excluir, eles não são mais necessários dentro da nossa aplicação, beleza? E aqui em terminal eu vou rodar o nosso primeiro comando, que é basicamente a adição da nossa pastinha Node Modules, né? Então, se eu não me engano, aqui no npm eu rodo um npm e de install, né, para instalar as dependências do nosso projeto, beleza? Então vamos aguardar a instalação ser concluída, tá? Ele acabou de finalizar aqui. Veja que nossa pastinha Node Modules ela já foi instalada, certo? Tá. Ele tá dando um erro aqui. Deixa eu ver aqui no meu package.json, né? Porque tá, as dependências foram instaladas. Ele não deveria dar erro. Então o que a gente pode fazer é dar um Ctrl Shift P e reiniciar as nossas hosts de extensões, né? Para ver se ele para de dar o errozinho, né? Porque não tem por que dar o erro, já que nossos Node Modules, nossa pastinha Node Modules foi instalada, certo? Então, eu vou só aguardar aqui o processo de carregamento das minhas extensões e aí a gente volta com a nossa aula, né? Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo já rodar o meu servidor. Ele meio que fechou aqui. Tá rodando aqui as nossas extensões. Ele meio que fechou meu terminal. Então eu vou abrir aqui de novo, certo? E eu vou dar um npm run dev, certo? E aí eu vou dar um enter. E vamos ver aqui se o meu Vite, né, ele vai criar aqui um servidorzinho para nós rodar a nossa aplicação, certo? E aí ele falou que não roda o comando porque eu digitei errado, né?
Então vamos lá, npm run dev. E agora sim, se tudo tiver dado certo, ele vai criar um servidorzinho com localhost aqui pra gente rodar a nossa aplicação localmente, né? Beleza, ele já criou aqui 5173. Então, aqui dentro do meu navegador, certo? Eu venho aqui, vou abrir uma nova guia, vou rodar o localhost 5173. E se tudo estiver funcionando direitinho, né? Ele vai mostrar aqui no meu olá meu. Então, localhost local host 5173. E é claro que faltam 2 pontos aqui, certo? Vou dar um enter. E aí, eu espero que ele mostre aqui no meu olá mundo. Mostrou, então, tudo ok. A gente acabou de configurar o nosso setup e já está rodando a nossa aplicação React, beleza? Então, o nosso próximo passo é instalar e principalmente entender como funciona o Tailwind, né? Dentro do nosso projeto. Então, vamos começar dando uma olhada aqui no nosso guia de instalação do Tailwind, certo? E vamos seguir, né, esse guia de instalação passo a passo, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na aba Frameworks, né? E veja que eu vim aqui em Docs, certo? E vim aqui em Frameworks. Aqui dentro de Frameworks, eu vou seguir o guia de instalação da ferramenta que eu utilizei, né? No caso, o Vite, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui dentro, né? Perceba que aqui eles nos ensinam a como criar um projeto com Vite, mas a gente já fez isso, né? Então a gente basicamente vai instalar o Tailwind direto, né? Então eu preciso rodar ali no meu terminal esses dois comandozinhos, certo? Esse npm install e eu preciso rodar também o meu npm ali init, né? E para isso, para me rodar esses comandos, eu vou criar esse novo terminal e vou dar um enter, certo? E aí ele vai instalar para mim como uma dependência de desenvolvimento por esse traço.d o Tailwind, o post CSS e o auto prefix, beleza? Bom, ele já instalou aqui para mim, certo? E agora, voltando lá dentro do meu navegador e seguindo a nossa documentação, eu tenho que rodar esse comando npx tailwind, certo? init-p. Então, vou copiar, vou voltar aqui no meu VS Code dentro do meu terminal, vou rodar esse comando, vou dar um enter, certo? E aí, a partir desse comando aqui, ele vai criar dois novos arquivos aqui dentro da raiz do meu projeto, né? Um deles é o nosso tailwind.config, né? E o outro é o post css, né? .config também, certo? Eu vou só esperar aqui ele criar. Bom, ele já criou, certo? E aqui dentro a gente vai fazer algumas alterações para melhor configurar o nosso projeto, certo? Só que lá dentro da documentação do Tailwind, né, ele já sugere uma configuração bem padrãozona, certo? Não vou modificar muita coisa aqui em relação a isso. Eu vou simplesmente copiar essas configurações. Então eu vou aqui com o meu botão direito e eu vou copiar, beleza? Vou voltar aqui dentro do meu VS Code e aí aqui dentro, né, eu vou substituir por aquele arquivo que eu copiei lá na documentação, certo? O que eu vou fazer aqui diferente é simplesmente eu vou copiar esse comando aqui, vou colar de novo e basicamente, né, ele diz
aonde é que o meu Tailwind ele tem que encontrar os arquivos para ele fazer a modificação de estilo, certo? E aí, além dele procurar dentro de CRC, dentro de uma pasta e encontrar o arquivo, eu também quero que ele estilize os arquivos que estão dentro apenas de CRC, beleza? No caso aqui o meu app.tsx. Vou salvar, aqui a gente não vai mais mexer, certo? E vamos voltar aqui para nossa documentação. E aí, aqui ele indica que a gente coloque dentro do nosso index.css, aquele mesmo que a gente já pagou, né? Esses três carinhas, né? Então, o que a gente vai fazer é criar um estilo global aqui dentro, certo? Então, eu vou criar aqui dentro mesmo solto, certo? Vou colocar global.css, não vou colocar ts porque eu não vou adicionar nenhum código TypeScript ou JavaScript aqui dentro, então pode ser CSS mesmo. Vou salvar, eu venho aqui dentro do meu main e vou dar um import dentro desse arquivo, então import, certo? Traço barra app não global.css, ok, certo? Tirar o ponto e vírgula aqui, já que eu não estou usando nenhuma outra importação. E aí ele fala que a gente pode rodar nossa aplicação e fazer um teste para ver se está funcionando tudo direitinho, né? Só que antes da gente fazer isso, eu quero que você venha aqui em extensões e faça o download e a instalação dessa extensãozinha aqui, ó. Ela se chama Tailwind, certo? E basicamente é o IntelliSense do Tailwind, né? Então, quando a gente estiver utilizando o Tailwind e tiver que chamar algumas classes, né? Ele vai nos ajudar bastante, né? Já que a gente não tem o domínio de todas as classes dentro do Tailwind, né? Então ele vai meio que completar pra gente quais são as classes que a gente pode utilizar dentro do nosso projeto, certo? Aqui como mostra um pouco aqui na imagem, né? Ela meio que dá um autocomplete aqui e dá sugestões de código, beleza? Então você instala aí. Depois que você instalou ela, eu vou fechar aqui. A gente vai testar, né? Então, eu vou dar um class name, certo? E aí, se tudo estiver funcionando direitinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou poder adicionar um background blue 500. Eu sei que é esquisito, por favor, me julguem. Mas é só para testar mesmo, eu vou dar um background blue aqui dentro do meu H1, certo? E aí, vou voltar lá no navegador. Aqui dentro do meu White, né? Do meu localhost. E vamos ver se o efeito foi aplicado, certo? E vou lá, né? Beleza. Aparentemente está tudo rodando direitinho, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Que a gente finalmente, né, concluiu a instalação tanto do React quanto do Tailwind. Bom, a gente vai finalmente, né, criar, né, o nosso projeto, né? Então a gente vai aqui dentro do Figma. E a primeira coisa que eu vou fazer é realizar o download, certo, das imagens necessárias para o nosso projeto, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Tá, eu vou selecionar todo esse carinha aqui, que é uma imagem, certo? Venho aqui em Export, vou dar uma preview, certo, para me ver se eu estou baixando corretamente. E vou dar um export, né? Aqui eu vou fazer já o download, certo, da minha imagem, né? Eu vou pedir aqui até para abrir na pasta, né? E o que eu posso fazer? Bom, ele abriu aqui na minha segunda tela, então eu vou copiar. E aí vocês provavelmente não vão estar vendo a minha segunda tela aqui, então eu vou narrar o que eu tô fazendo, eu vou copiar o arquivo e vou colar dentro lá da minha pasta do meu projeto, certo?
Tá, ele tá dentro de documentos. E aí dentro de documentos eu vou encontrar My Project e vou colar dentro de Assets, beleza? Colei, eu vou só renomear esse cara pra, sei lá, vou deixar a tela mesmo, só que em minúsculo, beleza? Já fiz isso, agora eu vou aqui para minha tela principal, eu vou dentro do meu VS Code, então aqui dentro de Assets ele já tá com a minha imagem aqui, beleza? Então vocês façam isso de vocês façam download quando vocês tiverem acesso, é claro, ao projeto no Figma, façam download da imagem, certo? E aí vocês escolhem aqui dentro dos seus assets. Bacana? Bom, feito isso, a gente vai finalmente começar a nossa estrutura básica, que é a estrutura HTML do nosso projeto, beleza? E aí, o que é que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou preservar essa classe aqui chamada app, tá? Ela basicamente ela vai englobar tudo mesmo aqui dentro do nosso projeto. E aí, eu não instalei as fontes, né? Então, antes de eu começar a estrutura básica, né? Foi até bem lembrado, veio aqui na minha cabeça agora, que eu não instalei as fontes. As fontes que esse projeto tá utilizando são, deixa eu dar uma inspecionar aqui, Monte Serra. E se eu não me engano, essa fonte aqui do botão também, ela é diferente, né? Ela é um POPs, certo? Em 700, né? Então, 900 e 700, então beleza. Para fazer o uso das fontes, né? Eu uso o Google Fontes, então eu vou pesquisar aqui no Google Fontes, certo? E vou procurar aqui pela fonte Monte Serra, né? Certo? Vou copiar ela aqui. E vou copiar ela aqui dentro do nosso Google Fonts. Eu até já temos aqui. Mas enfim. Aqui dentro, né? Eu vou jogar aqui o nome da minha fonte. Se você nunca utilizou essa ferramenta, ela é muito boa. Tipo, ela é usada pela grande maioria dos desenvolvedores UI, UX, beleza? E aí, aqui dentro, claro, eu vou limpar a caixinha aqui. Vou remover todos os estilos que eu tenho aqui. E vou adicionar o Monte Serra regular e o 900, né? Que é o que está sendo utilizado ali dentro do nosso projeto, né? Então, adicionei aqui. A outra fonte que a gente utiliza lá no botão é aquela Pomps, né? Não sei pronunciar direito, né? O nome dessa fonte. Mas a gente pode pesquisar ela, né? Então, deixa eu ver aqui. Exatamente essa aqui, ó. Certo? E lá a gente está utilizando o padrão regular. Ó, na verdade, eu acredito que é só o 700, né? Mas a gente, por costume, né? Pega o regular também. Vai que a gente precisa, né? E também pega o bold, né? 700, certo? E aí, ele já gera pra gente um linkzinho que a gente copia, certo? E utiliza dentro do nosso VS Code, né? Tá, mas onde é que a gente copia esse cara, né? Aqui mesmo dentro do nosso index.html. A gente vem aqui dentro do nosso head, certo? E copia aqui dentro. Antes aqui desse link aqui que a gente não precisa porque a gente acabou excluindo aquele SVG, certo?
Então eu colo ele aqui sem problema algum, esses 3 links, né? Eu só dar uma arrumada aqui na indentação, certo? E aí, basicamente, né, a gente já tem acesso às nossas fontes, certo? Claro que a gente não vai mexer nisso agora, né? A gente não vai colocar as fontes aqui no nosso Global CSS, porque é o intuito, né? Mas não vou colocar isso agora, porque eu vou focar em criar a estrutura HTML primeiramente, beleza? Então, eu vou aqui no meu Figma novamente para a gente dar uma estudada no layout, certo? Beleza, então se você reparar bem, você acaba percebendo que a gente tem 2 grandes elementos aqui dentro do nosso layout, né? Primeiro é esse bloco, né, que contém algumas informações, essa imagem, um título, né, um parágrafo, e esse outro grande bloco, né, que contém o nosso formulário, certo? Então, vamos começar trabalhando a partir desse ponto aqui. Então, dentro do meu VS Code, aqui no app.ts, a gente vai fazer o seguinte, né? Eu vou criar uma classe, ou melhor, um elemento main. Dentro desse elemento main, eu vou criar uma div, certo? E aí essa div, ela vai conter uma outra div. E aí quando eu estiver estilizando, eu explico porque que eu tenho um conjunto de divs, né? Aninhadas, certo? E aí eu tenho aquele meu H1. E aí, se eu não me engano, aquele H1 é feito para desenvolvedores, certo? E também tem um parágrafo, né? E o parágrafo, eu não vou saber qual parágrafo, né? Então eu vou salvar, vou voltar aqui no meu Figma e vou copiar o texto, né? E veja que a gente tem uns elementozinhos aqui, né? Que é aquela paradinha do nosso HTML, né? Das tags. E a gente tem um texto em destaque, né? Então a gente vai trabalhar nisso também. Mas, primeiramente eu vou copiar aqui, certo? O meu parágrafo. Vou dar uma arrumada aqui na indentação, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Então, para colocar o sinal uau, eu vou colocar um I comercial, um L e um T e um ponto e vírgula, certo? E aqui, para fechar, eu vou colocar um... Deixa eu ver se eu me lembro aqui de cabeça. Um barra, um I comercial, um e T, ponto e vírgula, se eu não me engano. E aí, é claro, né, a gente tem esse desenvolvedores em destaque, né? Então eu vou colocar um strong, certo? E por volta, né, eu vou colocar desenvolvedores, beleza? Para dar uma destacada. E o texto é todo junto, então vou colocar aqui tudo juntinho, certo? Vou salvar aqui. E aí também, para completar, né, a gente tem um IMG. E essa imagem eu vou trazer ela do jeito que o React, né, ele nos direciona a fazer, que é uma importação de um componente, né? Então, vou dar um import vou colocar aqui tela, mas talvez não seja o melhor nome. Vou dar um ponto barra importador de assets e vou pegar o tela.png. E aqui dentro, né, do meu image, eu vou colocar aqui tela, né? E eu vou colocar info traço tela no meu texto alternativo. Vou salvar aqui. Vou voltar aqui dentro do meu navegador, aqui dentro do Byte, certo? E beleza, né? Veja que ficou aqui no símbolo de abertura e fechamento de tag
certo? E a nossa imagem, né? Junto com o nosso texto. Próximo passo é a gente criar também a nossa estrutura do nosso segundo bloco, né? Que é aquele formulário, certo? E aí, vou criar mais uma div aqui dentro, né? E agora a div para o nosso formulário. Dentro dessa div, vou adicionar mais uma div. E agora eu vou adicionar um H3, certo? Esse H3, ele tá um login com o conteúdo. E aqui dentro eu vou adicionar também um form, certo? Claro que eu não vou precisar desse action aqui, então excluir ele também. Então dentro desse form, o que a gente vai ter? Label, certo? E mais uma vez, eu não vou precisar desses atributos. Dentro do label eu vou colocar aqui e-mail, certo? E embaixo do label eu vou adicionar um input, certo? E esse input é do tipo texto mesmo. E ele vai ter placeholder, deixa eu ver aqui se ele vai ter placeholder. Sim, vai ter um placeholder, né? Bacana. O placeholder é do outro seu e-mail, certo? E aí a gente vai aplicar a mesma lógica para criar o campo de senha, certo? Então, vamos lá, né? Eu vou copiar aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou trocar aqui para senha. Vou mudar o placeholder também, né? Para, sei lá, digite sua senha ou algo do tipo, né? Vou colocar mesmo digite sua senha. Digite sua senha. E o tipo aqui, né? Não é texto. Ele é password. Show de bola. Vou salvar. Vou dar uma olhada como é que tá ficando a minha estrutura aqui dentro do meu Overwrite, né? Então, ele já ficou aqui embaixo, né? Vou só te remover esse negocinho aqui. Beleza. Tá tranquilo. Agora o que falta pra gente é o nosso botão com login, né? E a gente vai adicionar ele aqui dentro, né? Olha esse nome, button login, certo? E aí tem os detalhezinhos também, que são aquele esquece a senha e tal. Então, o que eu vou fazer aqui para isso, né? Eu vou adicionar um small. Dentro desse small, eu vou colocar um não tem senha. Na verdade, eu vou copiar esse texto daqui de dentro, né? Então, vou pegar esse texto aqui e vou copiar aqui dentro, né? E é claro que aqui dentro é um link, né? Criei sua conta agora, então eu vou colocar esse criei sua conta agora dentro de link, beleza? E aqui é um link que não leva para canto nenhum, certo? Então vou salvar aqui. Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Esse do botão a gente tem esse lembrar a senha e esqueceu senha, né? Tá, talvez eu coloque, talvez não. Acho que não. O intuito do vídeo é mostrar o dinamismo do layout, né? Que a gente pode modificar os temas. Então, acho que isso aqui é mais perfumaria. Beleza. Então, o que é que eu posso fazer aqui dentro, né? Eu acho que a nossa estrutura, ela basicamente ela foi criada. A gente já tem
os nossos elementos em tela. E o que está faltando agora é a gente começar a estilizar a nossa aplicação. Beleza? Então, mais uma vez, voltando lá para o nosso VS Code, a gente vai aplicar classes e estilos Tailwind, beleza? Então, fazendo uma breve contextualização, né, sobre a biblioteca, o Tailwind ele fornece uma ampla variedade de classes que são pré-definidas e que podem ser usadas para estilizar elementos HTML, né? Como fontes, as cores, eu posso estilizar os espaçamentos, os tamanhos, entre outras várias coisas que o Tailwind pode fazer. Inclusive, modificar o tema da nossa aplicação, beleza? Como fazer isso, né? Eu vou explicar agora. Sempre que eu faço o seguinte, digamos que eu estou bem aqui e digo para o meu main que eu quero que ele tenha um BG, ou seja, um background white, certo? Ou seja, o meu carinha aqui, o meu main vai ter um background branco, certo? Mas quando a minha aplicação ela tiver no modo dark, eu quero que esse cara ele tenha um BG grain de 900, certo? E aí eu salvo. Aqui eu não vou conseguir mostrar o modelo, quer dizer, queimou minha língua agora, porque eu estou utilizando aqui no meu Windows 11, né, o modo Dark, certo? E aí ele meio que se adapta ao sistema operacional por padrão, certo? Só que, o que acontece? Eu não quero que a minha aplicação se adapte ao o sistema operacional, né? Só isso já é muito bacana e um motivo para a gente utilizar o Tailwind, né? De se adaptar ao modelo do nosso ao tema do nosso sistema operacional, né? Só que eu quero que o usuário ele nos diga se ele quer utilizar um tema dark ou um tema light, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que dizer para o Tailwind, né? E onde é que a gente comunica as configurações do Tailwind? Dentro do tailwind.config, beleza? E aí a gente vai passar para esse cara bem aqui em cima mesmo, que o dark mode dele, né, vai ser por class, certo? E aí eu vou dar uma vírgula aqui. Fazendo isso, né, ele vai entender que sempre que eu passar o nome da classe dark para o componente mais externo na nossa árvore aqui, né, de elementos, ele vai adotar o tema. Então, por exemplo, eu coloquei aqui dark na minha div mais externa. Agora, todos os meus elementos que tiverem dentro dessa div, que tiverem dark, né, a classe dark neles, eles vão ficar como dark, certo? E aí ele ficou dark. Agora, se eu remover esse nome dark, por exemplo, o meu componente ele fica com o tema light, beleza? Então, até aqui, massa, né? Vamos começar a estilizar a nossa aplicação, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Dentro desse main, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, certo? E aí eu vou apagar, vou colocar que eu quero uma largura de 100%, certo? Vou dizer também para o meu main que eu quero um display flex, um max, certo? E aqui é em relação
a flexibilidade de tela, né? Vou até passar o mouse aqui para mostrar para vocês que quando eu utilizo esse max aqui, eu quero que ele dê um max width. Só que vamos lá, vamos de novo, né? Quando eu dou um max, no caso max MD, certo? Eu tô dizendo que eu quero na verdade, um min width, né, de 768, certo? Então, quando eu tiver uma mínima largura de 768, eu quero fazer com que todos os meus itens, ou seja, os meus elementos, fiquem em flex column, beleza? E quando o meu tema for dark, eu quero que o texto fique white, beleza? E por último, eu vou adicionar uma altura screen, né, de 100 VH, beleza? Até aqui. Então, vou salvar isso aqui. Agora, dentro dessa minha div, eu vou adicionar também um class name aqui dentro, certo? E vamos começar a brincadeira. Display flex nela. Vou também dar um justify content ao centro, certo? Dar um align items ao centro também. Opa, escrevi errado aqui. Items, certo? Ao centro. E vou dar um flex para esse cara, beleza? E é claro que também não seria diferente, né? Para padrões menores que 768, eu vou dizer que eu quero que esse cara ele seja hidden, certo? E agora a gente vai colocar um tema dark para essa div, né? Então, quando esse carinha for dark, eu quero que ele adicione um BG, certo? E aqui a cor dele vai ser... Vou voltar aqui no meu navegador, aqui dentro do meu VS Code, certo? E vou pegar a cor, certo? Que por padrão é essa corzinha aqui. Então, vou voltar no meu VS Code, vou copiar, certo? Vou apagar esse nome background, não existe aqui dentro, certo? E vou fechar esse carinha aqui, certo? E para finalizar, eu vou adicionar um padding de 6, né? Ou seja, 1.5 rem para essa div. Ok? Vou apagar isso aqui, não convém, certo? E vou começar a utilizar essa div mais interna. Então vou dar um class name aqui nela. O que eu posso fazer aqui nela? Também adicionar um display flex para ela. Vou dar um flex traço call para adicionar que eu quero que os meus elementos eles fiquem em coluna. E vou dar um justify content ao centro, beleza? Vou salvar isso aqui e agora a gente passa a utilizar o meu H1, beleza? Para o meu H1, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um text traço e aí eu vou dar um Ctrl espaço, né? Para me ver quais são os tamanhos do meu texto, né? Pode ser esse aqui, 35 pixels, né? 2.25 rem. Se você ver lá no meu aqui no meu Figma, você vai ver que é 35 mesmo, então a gente tá meio que no caminho certo, certo? E pessoal, eu não tô tirando esses números aqui da cabeça, certo?
eu tenho um projeto aqui já feito e eu tô meio que me baseando por ele. Então, tipo, se é a primeira vez que você tá tendo contato com Tailwind, por favor, não se assuste, não ache que é coisa de outro mundo. Não é, é uma coisa bem simples. Se você estiver utilizando a extensão, fica ainda mais fácil, né? Porque aí você dá, por exemplo, um text espaço, aí dá um Ctrl espaço, né? E você tem todas as opções e aí você vê aqui que tem textos pequenos, textos grandes, certo? Textos align aqui, ok? Então, não se assuste com o montão de classes que tem aqui dentro, beleza? Então, dentro do meu H1, continuando a estilização, eu vou dar um fonte blank, certo? Que é um font weight de 900. E vou dar um leading, certo? Aqui, que é um line height de 9, beleza? Continuando aqui, para o meu H1, falta só eu adicionar uma margem bottom de 12 pixels, na verdade, né, que é 0.75 rem, beleza? Agora aqui pro meu string, o que vai pesar aqui nele é que eu vou adicionar uma classe com text, e aí eu vou ver aqui na minha colinha que a cor do meu desenvolvedor ela é 00DEFE, beleza? Qualquer coisa é só você conferir lá no Figma, ok? E agora aqui em P, vou adicionar um class name também, vou adicionar uma cor para esse cara, certo? Que basicamente vai ser 2 7 25, certo? Esse cor meio cinza aqui. E eu vou adicionar também um margin bottom de 6, certo? E aqui para imagem eu não vou adicionar nada não. Claro também que esqueci o modo dark aqui, né? Então para o modo dark, o que é que a gente pode fazer é adicionar um text de cor um pouco mais clarinha, né? Então é um AFB5C3. Show? Vou salvar aqui. E aí a gente parte para estilizar essa nossa div aqui do nosso formulário, beleza? Então, ela basicamente ela vai ter uma mesma estrutura da de cima, né? Dessa primeira aqui de cima. Então, eu vou copiar esse carinha aqui e vou colar aqui na de baixo, certo? Colar aqui, mas antes faltou o meu class name, né? Então, beleza, copiei. Só que falta a gente colocar também o nosso background, né? Que é um background diferente. Então, quando ele não for um modelo dark, eu quero que ele adicione a cor F3, F5, F9, certo? Que é um cinza meio branco. E aí, quando eu tiver no modo dark, eu quero adicionar um BG, certo? Com a cor, desculpa, com a cor 1014 ou melhor, 14 beleza? E também vou adicionar o que mais, um border, certo? De 0
pixels, certo? E um padding de 4, né? O que equivale a 16 pixels ou 1 rem. Show de bola. Vamos só dar uma olhadinha como é que tá ficando aqui o nosso layout, né? Beleza. Pô, tá ficando bacana, hein? Tipo, esse feito para desenvolvedores, ele não tá tão igual porque ele tem uma quebra aqui. Então, tá tranquilo, a gente pode adicionar essa quebra aqui dentro já para ir ajustando o nosso layout. Então, feito para, a gente vai adicionar aqui um BR, certo? Traço, eita, é um BR traço mesmo. A gente acaba excluindo isso aqui, certo? E acredito que seja só. Vou salvar aqui, vou voltar aqui dentro do Byte, certo? E beleza, feito para desenvolvedores. Tranquilo. O que a gente pode fazer mais aqui dentro é começar a estilizar essa div aqui, né? Então, vou dar aqui o meu class name tranquilão, certo? E aqui ela é bem simples, ela só tem um flex column, certo? E ela tem também deixa eu pensar aqui, só isso eu acho. No meu H3 já é um pouco diferente, né? Ela tem um pouco mais de configurações. Então eu vou dar um class name aqui dentro dela, vou adicionar um fonte, certo? E aí veja que quando eu dou contra espaço ele já traz uma série de códigos que eu posso adicionar, né? Mas eu vou ensinar um font weight de 900 com meu font blank. Vou dar um margin bottom de 6, que é o que estou utilizando aqui normalmente no projeto. E vou dar um text no tamanho de 2xl, certo? 2xl. Beleza? Bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Show! Voltando aqui para o meu VS Code, a gente vai começar a estilizar agora o formulário, beleza? E para o formulário eu vou só adicionar que ele não pode ultrapassar, no caso, o max width. Vou dar espaço aqui, SM, né? De 24 rem, não vi agora. 24 rem, show de bola. Mais que suficiente, beleza? Não pode ultrapassar esse limite. Agora dentro do meu label eu vou dar um class name e vou passar que eu quero uma fonte para ele sem bold, semi bold, certo? E que na verdade não é bold, é semi bold, certo? E que o texto ele é um texto small, né? Texto pequeno, certo? O que a gente pode fazer mais aqui é começar a estilizar o meu input. Então eu vou até dar uma quebra aqui para não ficar tão confuso, né? Então eu vou dar um class name aqui, certo? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou dar um bg white, certo? Vou dar um border, esse border aqui eu vou passar um pixel para ele. Aí aqui a gente vai ter pro modelo Dark, né?
um border 0, certo? Então a gente não vai ter essa borda. A gente também vai fazer o seguinte, que ele ocupe todo o tamanho do formulário. A gente vai adicionar uma altura para ele de 11, né? Que é 44 pixels. E vai também adicionar um pad 4 aqui, que é de 16 pixels ou 1 rem, certo? E a gente vai fazer o seguinte também, vai dar um holding de, deixa eu ver aqui, no caso MD, que é um border radius de 6 pixels. Vamos também fazer o seguinte, vamos adicionar uma margem nas laterais de, deixa eu pensar aqui, na verdade não é mais laterais, é margem ao topo, né, que eu quero, de 2, certo, e margem bottom de 4, certo. E aqui no dark, o que é que eu vou fazer é adicionar um background diferente, né, para esse meu input, certo. E aí a cor que eu escolhi vai ser a 3 D404B. Show? E aí, agora eu só vou colocar aqui que o meu placeholder ele vai ter um, claro, texto SM, né? Ou seja, um texto pequeno. Ok. E basicamente as classes aqui de dentro do e-mail, né, são as mesmas da senha. Então o que a gente vai fazer é copiar, certo? E colar aqui dentro do label da senha e do input da senha, né? Então copiei aqui, vou fazer a minha quebra, certo? Acabei quebrando demais. Vou alinhar aqui e certo. Show de bola, beleza? E vou lá no meu navegador ver como é que tá ficando esse negócio, né? Pô, tá ficando bacana, né? Tá ficando muito bacana, tá? Agora o que a gente pode fazer é começar a estilizar esse botão aqui. Para esse botão, eu vou adicionar esse class name aqui dentro, certo? Eu vou quebrar aqui. Vou quebrar aqui dentro também, certo? O negócio ficar legal. E aí, vou adicionar um background para ele, certo? Com a cor 00D EFE. Show de bola? O que eu vou fazer também aqui dentro do meu botão é adicionar um fonte, certo? Bold H, ou seja, um width, né? Full, né? Para ele ficar com a largura máxima do meu formulário. Vou adicionar um border para ele igual a 0, ou seja, não quero que ele tenha bordas. Vou também adicionar um padding igual a 3, certo? Para o texto do meu botão, o que eu planejo fazer aqui? Adicionar um text com a cor 2D272A, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vou adicionar um
rodent. No caso aqui, eu vou ensinar um rodent MD também. Margem nas laterais de 3 e um cursor pointer, beleza? Vou salvar, vou dar uma olhada aqui no meu botão e beleza, né? Ele já ficou bem bacana também, certo? Agora, o que a gente pode fazer é que o problema... Certo, aqui ele meio que tá sem um pad, né? Então o que a gente pode fazer aqui dentro é vir bem aqui, certo? Bom, pessoal, dá uma olhada, é a melhor forma da gente resolver o nosso problema lá, do nosso estilo, né? É adicionando um idef, certo? De 521 pixels, certo? E um rate de 424 pixels, beleza? E aí a gente consegue dar uma meio que adequada ao nosso layout. Tranquilo, pessoal? Bom, o que a gente pode fazer mais aqui é estilizar esse criar conta, né? Só que, como o vídeo tá ficando muito longo e a gente precisa meio que dar uma conferida primeiramente se tá tudo funcionando aqui no nosso modo Dark. E aí a gente já percebe, né, que tem algumas coisas que estão faltando ser estilizadas. Então a gente vai fazer isso logo, beleza? Então, aqui dentro da nossa div, a gente precisa passar o modo Dark para ela. Então, vamos lá, né? Aqui dentro não tá funcionando. Por quê? Meu Deus, que erro grotesco. Vou salvar aqui. Vou voltar. Beleza. Já tá funcionando, certo? E aqui... beleza. E o texto, né? Tem que ser branco, né? Beleza, o texto tá branco. Aqui o texto tem que ficar branco também. Então, quando o modelo for dark. Então, aqui no meu parágrafo, eu vou fazer o seguinte, né? Quando ele for dark, eu não vou adicionar essa corzinha aqui não. Eu vou adicionar uma cor, sei lá, FFF. Ou melhor, vamos seguir o template, né? Senão o nosso design vai matar a gente, né? Então eu vou pegar aqui, certo? Eu vou copiar, ou melhor, eu vou copiar daqui. E aí quando for isso, eu vou adicionar. E aí a gente vai ver como é que tá ficando, né? Pô, não tá dando resultado? Não tô entendendo. Claro, né? Tem 2 arrobas aqui. Vamos ver agora se o problema era da cor. E pô, agora deu certo, né? E beleza. A gente tá só com um problema aqui na imagem ainda. Eu acho que ela ainda tá um pouco grande. Então, o certo seria diminuir ela ainda mais. Só que eu vou pular para a próxima etapa do nosso vídeo, né? Que é fazer com que essa classe, né? Ela seja dita pela gente, né? Pelo usuário. Se a gente vai querer ela dark ou light, né? Porque toda vida que eu quero alterar o tema, eu tenho que vir aqui dentro da minha div e modificar ela, certo? Então, o que a gente vai fazer, né? Aqui dentro da minha função, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um estado, certo? Chamado dark mode, certo? E aí, vou passar aqui também um set dark mode, ok?
E eu vou fazer a chamada no meu useState aqui dentro. E aí esse useState ele começa com uma string vazia, certo? Esse darkmod ele vai ser responsável por receber os valores do meu usuário, beleza? Então, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função, uma function chamada handler dark theme, certo? E aí basicamente essa função ela vai fazer o seguinte, né? Ela vai verificar se o meu dark mode ele é igual a dark, ou seja, igual a minha classe dark, certo? Se não for, ele vai ser, né? Se não for, eu vou alterar para que ele seja dark, certo? E aí eu vou passar o nome dark aqui. Agora, se ele eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou passar um texto em branco. Show de bola. E aí eu preciso de um botão, né, para fazer essa chamada, beleza? E aí o que a gente pode fazer, né? A priori, para ver como se a nossa lógica está funcionando, né, eu vou criar um botão aqui dentro do meu, aqui dentro aqui mesmo. Nossa, não, muito errado. Criar um botão aqui mesmo de, sei lá, tema, certo? E esse botão ele tem um clique aqui dentro e onde eu chamo a minha função, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma testada aqui. O botão aqui já tá aqui, o botão de tema. Então quando eu clico, nada acontece, né? Pô, ele deu uma atualizada aqui, né? Eu acho que não, hein? Deixa eu ver o que foi que eu possa ter feito de errado aqui dentro. Aparentemente eu vou até recortar esse cara. Eu vou tirar ele de dentro aqui do meu form, certo? Por que eu botei um tema com H, né? Vou salvar aqui dentro. Vou apertar aqui. Beleza. O que eu posso fazer aqui para mim saber se meu tema está sendo alterado? É passar a minha variável darkmod, certo? E aí, se não existir nada, eu quero que você coloque, sei lá, o texto tema. Beleza? Então vamos lá. Cliquei. E aí meio que ele já denunciou, né, que a variável tá vazia. Puxa vida, então vamos tentar entender o que aconteceu, né? Bom, ele começa aqui com estado vazio, certo? Ok. Aqui tá tudo ok. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um console log, certo? Na minha variável darkmod. Vou salvar aqui, vou apertar um F12, certo? E aí eu vou inspecionar o meu elemento, né? Aqui dentro do meu console, beleza? Então quando eu dou aqui um tema, ele passa a variável vazia, né? Ah, mas também eu vacilei, né? Quando ele tiver dark, eu transformo em vazio. E quando ele tá em vazio, eu transformo ele em dark. Meu Deus do céu. Tá, efeito de 1 hora de vídeo, né? Então vamos testar de novo. Quando eu clico, ele vai para dark. Quando eu clico de novo, ele remove, né? Nossa, mano, que bobeira minha. Que vacilo que eu dei. Beleza. Cliquei, dark. Cliquei. Tá, show de bola. Agora o que a gente vai fazer é personalizar o meu botão. Beleza? Então,
ele pode ficar aqui dentro mesmo, pode ficar em qualquer canto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar um carinha chamado npm e react traço icons, beleza? Vou instalar essas dependências. Bom, a gente instalou aqui. O que a gente vai fazer aqui em cima? A gente vai importar alguns ícones, certo? Então, eu vou dar um import em dois carinhas de dentro de React Icons traço FI, beleza? E aí, esses dois carinhas vão ser os ícones do Sol e da Lua, né, para representar o Light e o Dark, certo? Que no caso é o FI Sun e o FI Moon, certo? E aqui dentro, né, do meu botão, eu vou colocar esse ícone, né? Só que até aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma lógica, né? Eu tenho o meu Dark Mode, certo? E eu vou fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Tá. Se Dark, certo? Eu faço com que seja exibido o ícone FI Moon, certo? Que é a Lua, num tamanho de 20, certo? Agora, se não for, certo? Se não for, eu vou fazer o seguinte, eu quero que exiba o ícone do Sol com um tamanho de 20, beleza? E é claro que aqui eu vou fechar esses carinhas aqui, beleza? Vou salvar aqui, vou voltar aqui dentro do meu navegador. Vamos só dar uma olhadinha de como é que tá ficando esse carinha aqui, né? Só que por que que o botão não alterou, né? Acabei de salvar aqui e não alterou. Poxa, vamos fazer o seguinte. É isso mesmo, né? Vamos atualizar o nosso Byte. Beleza, tá funcionando agora. Então, clicou, luazinha, clicou, sozinho, né? Agora vamos estilizar ele, né? Vamos estilizar para que ele possa ficar um pouco mais bonito, né? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um text gray nele 600, ou seja, a gente vai modificar a cor do ícone, e quando ele for dark, eu vou adicionar um text white, beleza? O que é que eu vou fazer aqui mais? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu dar uma organizada, uma quebrazinha aqui de linha. Quando eu tiver, na verdade, quando eu tiver nos dois, né? Eu quero adicionar um padding 2 aqui. Eu quero que o meu botão ele seja absolute, certo? Eu quero dar um topping 6 para ele e um right, né, à direita também 6. Vou posicionar esse cara lá em cima. Vou adicionar aqui um border
manual mesmo aqui, certo? O que? Um pixel. Vou tornar um rodent para ele MD. Vou adicionar um border dashed, certo? Vou adicionar uma cor para essa borda também, que é um border gray de 600. E quando eu tiver na minha versão dark, eu quero adicionar um border white, certo? E para finalizar, vou adicionar aqui meu MD, quando tiver um mínimo, certo? Width, eu vou colocar um top 10, né, que é para as versões mobile, o botão ficar mais ajustado, né? E um right, verdade não assim, agora sim, um right de 12, certo? Vou salvar aqui, vou dar uma olhada no meu VS Code e beleza, no meu VS Code no meu navegador, beleza, o meu botãozinho ele já ficou aqui posicionado, certo? Quando eu clico nele, ele deixa o nosso tema dark, quando eu clico nele, ele deixa o nosso tema light. Tranquilo? E eu acho que a gente chegou ao fim aqui de mais um challenge, galera. Esse vídeo dá muito trabalho, então se você gostou, por favor, comenta no vídeo, curte o vídeo, dá o like, né? Isso ajuda demais a gente a entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo, a entender que você tá presente na comunidade, tá gostando do nosso conteúdo. Então, deixa o like aí, certo? E eu fico por aqui, né? Eu me despeço e até a próxima, né? Tchau, tchau.